envolvam com projetos que vocês amem, que vocês gostem. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um. Não, é muito mais. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Challenges is that they make you brave. They're not meant to pull you down. Challenges are meant to make you stronger. Bom, meu nome é Sônia Guimarães, eu sou professora de Física Experimental no Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, o ITA. Eu fiz graduação em São Carlos, licenciatura em Física, mestrado na USP de São Carlos. Depois eu fiz um sanduíche na Itália de 1 ano e 10 meses. Tony, você também está aqui? Você faltou do coisa, hein, Tony? E depois eu fui para a Inglaterra para fazer o meu doutorado e acabei me tornando a primeira doutora negra em física do Brasil. Sueli, tá vindo meus amigos também, tem gente aí que é da minha turma, hein? Eu acabei me tornando a primeira negra com doutorado em física do Brasil, 101 anos depois do fim da escravatura. Quer dizer, não tem racismo nesse Brasil, né? Eu sou a conselheira fundadora da Afrobras, que mantém a Universidade Zumbi dos Palmares, que é a nossa primeira universidade historicamente negra na América Latina. Não tem uma universidade assim para baixo dos Estados Unidos. E que tem, a Zumbi dos Palmares tem 86% de estudantes negros. Eu também faço parte do Conselho para Igualdade Racial da cidade de São José dos Campos. Que mais que eu faço parte? Sou membro do grupo de trabalho da equidade racial da Sociedade Brasileira de Física, e agora estou criando, junto com Dexter, que é americano, o grupo Avança Brasil Negro, que agora é um grupo político. Eu odeio política, eu nunca quis me meter em política, mas depois da eleição que resultou nesse presidente que a gente está aí, tem que criar alguma coisa, a gente tem que fazer, e eu estou me metendo na política. Não estou em campanha ainda, mas nós montamos um grupo para ter demandas para esses políticos, para uma vez eles apresentarem bons planos de governo, a gente votar eles ou não. É isso, acho que eu já falei, acho que me apresentei toda. Se eu for me lembrando alguma coisa no meio do caminho, eu vou falando. Ok? Podemos começar? Agora começa a trabalhar? Obrigada. Pode apresentar a apresentação que você preparou, fique à vontade. E obrigada a todos que estão aqui presentes. Por favor, mandem perguntas pelo chat, tá bom? Pode perguntar quando quiser. Sim. Sim? Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá começar com o meu primeiro dia de aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre a verdadeira história da humanidade. Na realidade, eu escrevi errado, não consegui tirar esse N de jeito nenhum, mas de como é a história negra da humanidade, me foi dada essa ideia, né? E aí acabou ficando aqui. Nós, afro-brasileiros, somos tratados como descendentes de escravos. A primeira coisa que dizem para a gente, tanto na hora da escola, na história, etc., né? Mas isso não é verdade, pessoal. Na verdade, somos descendentes de rainhas negras e de reis negros. Somos descendentes de guerreiras que brigaram muito contra tudo isso que aconteceu com o nome de escravatura, e de guerreiros. Somos descendentes, principalmente, dos que sobreviveram ao inferno dos navios negreiros. Vocês já pensaram nisso? Aquela coisa que foi o navio negreiro, os nossos, dos negros, somos descendentes, esse pessoal que agora é nosso bisavô, sobreviveu àquilo. Portanto, e ainda sobrevivemos a 388 anos de escravidão,
131 anos de exclusão, racismo, as piores condições de moradia, educação, saúde, segurança, e ainda estamos lutando. Portanto, merecemos e temos que exigir um tratamento melhor. Esse jeito que tratam os negros está errado. E você aí, que acha que é branco, e, portanto, acha que pode tratar o não branco como inferior a você, repense. Leia a tese de Cheikh Anta Diop, no qual ele mostra, comprova, ele faz medidas com carbono, que diz que a civilização, o povo civilizado de 5 mil anos atrás era africano, não era europeu, e essa coisa toda como a gente aprende na escola a vida inteira. A primeira civilização era africana. A humanidade, gente, a humanidade toda começou na África. Se tem dúvida, assista ao filme. Não vou conseguir abrir, né? Droga. Se você tem dúvida, assista ao filme Family Tree. Bom, enfim, no filme, o que acontece é, eles estão, por exemplo, isso aqui é uma das coisas onde eles foram. Eles foram no bairro Queens, em Nova York, e começaram a passar, sabe esse palitinho famoso agora do coronavírus? Eles começaram a passar esse palitinho na boca de todo tipo de gente, todas as cores. Eles fizeram isso com 350 mil DNAs, fizeram essa pesquisa 4 anos e analisaram milhares de gerações. Como eles fizeram isso? Com o mitocôndria. O mitocôndria, que tem o DNA lá dentro, é uma célula que passa de mães para as filhas desde 150 mil a 200 mil anos atrás. As mulheres são realmente poderosas, elas passam a sua linhagem há 200 mil anos atrás. Você pode saber quem era alguém da tua linhagem há 200 mil anos atrás, só por causa da tua mãe. E também tem o cromossoma, os cromossomos, tá vendo? O X, o feminino é muito maior do que o masculino, as mulheres são realmente poderosas. E o cromossomo Y, o pai passa para o filho desde 60 mil anos atrás. As mulheres realmente são muito poderosas. Daí, conforme eles foram analisando esses palitinhos, esses DNAs, eles começaram a localizar as pessoas no mundo. Então, o que a gente tem aqui? Lá nesse pessoalzinho, lá do Queens, eles fizeram esse mapinha aqui e começaram a localizar. Mas desses todos os DNAs, o nosso DNA é 99,9% igual. Todo mundo, esse 0,1% é que define a cor do teu cabelo, a cor dos seus olhos. Portanto, essa história de raça, essa discriminação, esse racismo, é a coisa... Não existe raça. Ela foi inventada inicialmente para justificar a escravatura. Depois, agora, para justificar o racismo. Porque o que acontece? O negro é inferior. Mas pensa bem, 0,1% é muito estúpido. Em todo caso, vamos lá com os DNAs. Nesses DNAs, todo esse pessoal aí que eles analisaram o DNA europeu, que tem essa gente com essa carinha aqui, ó. Mas, esse aqui também tem DNA europeu. Esse aqui também tem DNA europeu. E nesse momento ele está descobrindo isso. Olha a cara que ele fez. E atenção, vocês conhecem esse daqui? Também tem DNA europeu. Vocês estão percebendo como é estúpido definir as coisas baseado na cor da pele? Não tem sentido, simplesmente. Isso aqui é o pessoal que já vivia mesmo no norte da África. Esse aqui é o pessoal do sul da África. Esse aqui é o pessoal com características da Eurásia, né? Uma região que existia na Europa, na Ásia. Esse aqui é o pessoal índio, né, do norte, da América do Norte, e esse aqui é o pessoal da América do Sul, que tem sangue índio. Daí, por falar em DNA, eu gostava dele antigamente, o Milton tem 99,6% DNA africano, só que o neguinho da Beija-Flor tem 86% de DNA holandês. Se você o chamasse de holandesinho do Beija-Flor, ia ficar melhor.
Ainda falando em DNA, a Daiane tem quase 40% de ancestralidade africana, mas 41% de europeia. Até a Merinja ela tem DNA. A Sandra de Sá tem 96% de sangue africano. Aí, unindo todos esses DNAs todos, as pessoas tinham uma certa característica que vocês viram ali um pouquinho. Na hora que eles viram o DNA de todo mundo e andaram lá para trás, 60 mil, 150 mil, 200 mil anos atrás, portanto, agora na nossa história, 60 mil anos atrás, todos os DNAs vieram da África. O Jardim do Éden, do Gênesis da Bíblia, fica no sul da África, gente. Há 60 mil anos atrás, o mundo tinha da ordem de 8 mil a 10 mil pessoas, o mundo inteirinho. Mataram todos os dinossauros, veio a era glacial, blá, 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 blá. E não é estranho que tenha sido na África, porque pelo menos a África é mais quentinho. O resto morreu tudo. Então, a África, a humanidade, todo mundo. Se vocês ainda querem saber, a gente ainda divide algum DNA com plantas, com animais. Quer dizer, é meio estúpida essa história de racismo. São os africanos os responsáveis pela existência da humanidade. Se um marciano chegasse a 60 mil anos atrás, ia pensar, uau, isso aqui já tá, esse pessoal já está se extinguindo. Não. Com toda nossa humanidade, de 60 mil anos até agora, foram os africanos que definiram a humanidade, lutando com tudo. Aí, eu dei essa palestra uma vez, e uma garota fez assim para mim, mas por que eles foram escravizados? No Brasil, com a criação do governo general de 1549, a coroa estimulou a criação do engenho de açúcar. Nesse período, 1 quilo de açúcar na Europa daria para comprar um anel de diamante assim maravilhoso. Só que tinha que ter mão de obra. E eles não queriam gastar dinheiro com mão de obra. Eles estavam assumindo um país, tentaram escravizar os índios e não conseguiram. Eles adoeceram por causa das doenças que os portugueses trouxeram para cá. Os jesuítas brigaram para não deixá-los escravizados. Aí a coroa portuguesa autorizou que cada senhor de engenho importasse 120 negros da África. Detalhe, a África já sabia lidar com essa tecnologia para fazer o açúcar. A África já tinha cana-de-açúcar. A África já sabia como produzir o açúcar. Então, nem os africanos foram escravizados por serem negros. Eles foram escravizados por saberem a tecnologia. Eles sabiam como fazer a produção do açúcar. Sabe? Não foram lá na África, pegaram aqueles idiotinhas dos negrinhos morrendo de fome na África e trouxeram para o Brasil. Graças a Deus, os portugueses salvaram os africanos. Não! A África já tinha tecnologia de produção de açúcar. Os portugueses queriam dominar. Por uns tempos, eles fizeram isso em Cabo Verde, mas não era o suficiente, eles precisavam de mais, muito mais, muito mais. E o Brasil era imenso, eles trouxeram para cá. E, além de tudo, Portugal ficou com um pedaço da África. E Portugal tinha o sagrado, foi o Papa, o representante de Deus na Terra, que definiu. Portugal tinha o sagrado dever de converter para o cristianismo todos os povos a serem descobertos, podendo, inclusive, escravizá-los, porque eles não eram cristãos, não porque eles eram negros e nem porque eles eram inferiores, porque eles não eram cristãos, mas principalmente porque eles já sabiam a tecnologia. Então, negro, ficar pensando, eu sou um burro, não. Pelos limites do tratado, Portugal ficou com a África. Um dia desses, eu estava ouvindo essa história de racismo e tudo, e uma menina chorando porque alguém a chamou de macaca. Olha, ser igualado, ser chamado de macaco ou macaca é muito melhor do que ser chamado de português. Portugal acabou com a África. Portugal deu a Índia de presente de casamento por causa de uma das filhas rainhas. Quer dizer,
Portugal, português, é muito mais ofensivo do que macaco. Eu nunca soube que macaco acabasse com uma civilização. Bom, o professor Dr. Henrique Cunha escreveu no seu Tecnologia Africana na Formação Brasileira que, com a mão de obra africana, o Brasil, que pertencia a Portugal nesse momento, passou a ser fonte de exportação de tecnologia, isso no ano de 1500, Vocês estão entendendo? Tecnologia. Quem possuía essa tecnologia? Tinha um monte de português aqui sabendo disso, sabendo lidar com o cacau, com tudo mais? Não, meus queridos. Era o africano que já possuía a tecnologia do cacau, já possuía a tecnologia do café, sabia tudo de mineração, os equipamentos, tudo. Vocês estão me entendendo? Ciência Negra para a Descolonização do Saber, de Carlos Machado, escreveu: o povo banto tinha grandes conhecimentos matemáticos. Banto, a região banto, que vocês estão vendo aqui, na África. Porque, além de tudo, a África não é essa coisa que está agora toda dividida depois que os europeus assumiram o continente. A África era toda uma outra coisa. E essa aqui é a região do povo banto. O que mais chama a atenção dos cientistas nessa descoberta do conhecimento matemático do povo banto? Africano, olha a cor deles, vocês não são europeus, ok? O que mais chama a atenção dos cientistas, no entanto, é um pequeno pedaço de osso de um macaco babuíno, o osso de Xango, encontrado no Congo em 1960. Esse osso de Xango tem 20 mil anos. Olha que bonitinho. 20 mil anos. Adivinha o que ele é? Ele é uma calculadora. É uma calculadora descoberta no continente africano. Não foi nenhum europeu que foi lá e deixou isso aí lá. 20 mil anos a Europa nem existia. É uma calculadora africana, negra. A temática é coisa de preto. Na agricultura, o algodão já era cultivado há 5 mil anos antes de Cristo. No Sudão. O Sudão fica na África. Não era nem europeu ou inglês, né? Que os ingleses se desenvolveram muito na produção de tecidos. Era africano. Tecido é coisa de preto. Os pigmentos e equipamentos para moer tinta, que se acredita ter entre 350 mil a 400 mil anos, foram encontrados no Zâmbia, África. Zâmbia, África. Eles já tinham toda a tecnologia para tingir, eles já tinham o tecido, eles tingiam esse tecido. Isso é química, tecnologia de tecido, isso é africano, é coisa de preto. 350 mil, 400 mil anos. O inhame, 8 mil anos ele já produziu. Melancia, 7 mil, 5 mil anos. Café, na Etiópia, África, já era produzido café desde 9 depois de Cristo, século 9 depois de Cristo. Vocês estão entendendo? Eles não foram lá na África pegar um monte de pretinho burro para trabalhar na terra aqui escravizados. Esse pessoal já veio com conhecimento. E conhecimento, medicina. Os que eles já acharam de papéis, documentos de medicina no Egito, são datados de 1500 anos, 1550 anos antes de Cristo. Medicina. Cesárea, operação no olho, operação no cérebro. Eles já faziam. Africano, o Egito fica na África. Por isso, quando eles tiram o Egito da África, né, parece que na África, no Egito não tem gente negra. Tem sim, e o Egito fica na África. Metalurgia, gente. Nas antigas sociedades africanas, o ferreiro não era visto apenas como um homem que dominava uma técnica. Ele era um artífice do ferro, era um personagem da alta estirpe. Ele era um técnico, mago. Mesmo hoje, em muitas regiões, a África banta, os ferreiros ainda constituem categoria de uma verdadeira casta, eles são muito importantes. Nós também tivemos um presidente metalúrgico, não é? Mas ok. Eles não apenas monopolizavam a tecnologia, mas também eles agiam como curadores de doença e oficializavam cerimônias e rituais.
porque eles tinham a tecnologia do ferro. Vale notar, e presta atenção, isso é muito importante, vale notar que a África passou diretamente da Idade da Pedra para a do Ferro, sem passar pelo período denominado Idade do Bronze. Ele foi direto para o ferro. Lembre-se, em outros locais e culturas, a tecnologia do bronze, formado por ligas de cobre e outros metais como estanho ou zinco, antecedeu o do ferro. Isso porque o cobre é encontrado na natureza, pronto para ser trabalhado, mas o ferro não, meus queridos, que foi o que os africanos já faziam com antecedência. O ferro exige temperatura de fusão muito alta. Isso é tecnologia, conhecimento, experiência, inteligência. Para trabalhar com ferro, você tem que trabalhar também com tecnologia de cadinhos. Portanto, você tem que trabalhar com cerâmica, e uma cerâmica especial que suporte alta temperatura, para depois você derreter o ferro lá dentro e trabalhar com ferro. Isso aí é tecnologia, e tecnologia muito, cooperações químicas. Vocês estão percebendo que tudo isso existe inteligência, e ela existia na África há milhares de anos atrás. Matemática e geometria. A matemática envolvida nas construções das pirâmides é realmente impressionante. Os cálculos, o uso de coordenadas retangulares para desenhar curvas é a precisão de até 0,07 do grau. Vocês estão entendendo? Há 5.000, 6.000 anos, eles construíam essas enormidades com precisão de 0,07 do grau. 5.000 anos atrás. E continuando ainda nos conhecimentos, contribuição dos povos africanos para o conhecimento científico do Lázaro Cunha, eles tinham conhecimento de astronomia. Os Dogons, o antigo africano da nação Dogon, situado na região do Mali, África, não é na Europa, eles tinham conhecimento da existência do pequenino satélite da estrela Sirius, o Sirius B, invisível a olho nu. Invisível a olho nu. E eles já sabiam que esse Sirius existia. Denominavam no Poutulo e desenhavam com exata precisão a sua órbita em torno do Sirius. Olha a cor do povo Dogon. Não são europeus, nem alemãos, nem ingleses, né? Os senhores das astronomias, não são. E eles reproduziam sem ver a danadinha a sua órbita exata. E aqui nessa região do Mali temos também Timbuktu. Timbuktu é onde teve a primeira universidade do mundo. A primeira universidade não, né, em Bolonha, como vocês devem ouvir isso aí, vocês vão saber ouvir isso um montão, eu ouvi um montão. Não é em Bolonha, é em Timbuktu, na África. E ainda nesse conhecimento de astronomia, eles já sabiam que no período de um ano, a Sirius rodava uma vez em torno do seu próprio eixo, evento celebrado pelo Dogon com o Festival Bado, e em rotação ainda não é conhecida pelos astrônomos modernos, eles ainda não conseguiram descobrir essa rotação. E eles já viam isso há milhares de anos atrás. E olha só como os ocidentais que estão descobrindo todo esse conhecimento dos Dogons. Enfim, nas palavras de uns cientistas ocidentais, ingleses, alemães, portugueses, holandeses, os Dogons conhecem, sem apoio de qualquer instrumento da ciência moderna, coisa que não tem o menor direito de saber. Se saber é uma coisa que você pode controlar, outra pessoa pode controlar de você. Amplamente documentado, porém, pelos antropólogos franceses Marcel Griollet e Germaine Dieterlen e outros, o conhecimento dos Dogons efetivamente ultrapassa em muito que, de acordo com os cânones da ciência ocidental eurocentrista, essa tribo primitiva poderia saber. E eles sabiam. Os egípcios, por sua vez,
constataram há 4 milênios, que a cada 1461 anos, sempre no mesmo dia, essa mesma estrela Sirius se encontrava no mesmo local em que o Sol nascia. 1461 anos. Eles tinham isso anotado. O interesse dos egípcios por Sirius se justificava também porque ela assinalava a data mais importante para eles. Quando ela nascia a leste, anunciava a enchente do rio Nilo, cujo lodo fertilizava os campos e assegurava a farta colheita. Somente centenas de séculos depois, com o telescópio Hubble, eles conseguiram ver a estrela Sirius. Eles não conhecem ainda seu satélite e nem a orientação do seu satélite, só conseguiram ver Sirius. Astronomia. A respeito do estado avançado da astronomia dos africanos egípcios, Heródoto disse: todos são unânimes em afirmar que os egípcios foram os primeiros a estabelecer a noção do ano, que é o que a gente usa, ao invés dos gregos, que, para conservar a ordem das estações, acrescentam ao começo do terceiro ano um mês intercalado, enquanto os egípcios fazem cada mês de 30 dias, acrescentando todo o ano 5 dias a mais. Os egípcios eram muito mais inteligentes do que os gregos, vocês já ouviram falar isso? Pois é. Os danados dos ogons também conheciam 8 elementos fundamentais, quer dizer, gente, já tinha inteligência lá. E para quem acha que o futurismo do filme Pantera Negra é ficção, leiam a tese de Jair Delfino. E em Yorubá, da Nigéria, vocês vão saber dos Ifás. Segundo a filosofia Ifá, toda a estrutura do filosofar através do Ifá está baseado nos 4 elementos da Terra: ar, fogo, água e terra. Lá na tese do Jair. O princípio do pensar filosófico africano de 6.000 anos atrás se baseia nas premissas lógicas de que o par e o ímpar podem se unir também e formar outro elemento, considerando que os dois podem ser opostos ou diferentes entre si. Que é exatamente, gente, semelhante ao sistema binário, com base 2, que é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base de 2 números, ou seja, 0 e 1, do binário dos códigos, da computação. Os computadores digitais trabalham internamente com 2 níveis de tensão, pelo que o seu sistema de numeração natural e o sistema binário. Do mesmo jeitinho que os IFAs. E os IFAs têm 6.000 anos. O sistema binário dos IFAs é meio pelo qual o cérebro passa a adquirir o entendimento e o aprendizado, e é dessa forma que a tradição do IFA, fazer comparações aos pares, e é a chave de pensar filosófico ou o DUS. Como eles pensam? Ar, agora vamos juntar aqueles símbolos. Água, e eles chegam à conclusão da direção norte. Água, ar, e eles chegam à conclusão da direção sul. Terra, que vai dar a direção oeste, e fogo, que vai dar a direção leste, que é onde nasce o sol. Quer mais fogo do que a direção onde nasce o sol? Daí, acaba tendo todas as suas posições cardeais. O ato de memorizar está conectado à associação e comparação aos pares. A gente pensa dessa forma. Por isso chamamos de binária, que fazemos cognitivamente, ou seja, usando todos os meios associativos que trazem informação ao cérebro. E dentro desse conceito, preside todas as combinações possíveis dos 4 elementos, que darão forma à vida, somando-se no total de 256 proposições que chamamos de UDUs. Isso é África, isso é Ifá, isso é Yorubá, isso é início da programação de computadores. Base, código binário. Daí vem também os fractais africanos de 6.000 anos atrás. Ar, água, fogo e terra, que vai dar aqueles tecidos maravilhosos que eles produzem. Ideogramas geométricos dos udus com confecções de tecido. E todos esses símbolos têm significado.
Eles têm informação. Existem também os nossos fractais, que ainda eles não conseguem decidir o que isso tudo significa. A geometria fractal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e comportamentos dos fractais, que descrevem muitas situações que não podem ser explicadas ainda. Os africanos já explicavam seus próprios fractais facilmente pela geometria clássica, e foram aplicadas em ciência, tecnologia e arte gerada por computador. Mas não tem nenhum significado em princípio, eles ainda não conseguiram identificar. Os africanos já faziam isso. Para os africanos, a relação entre os elementos da natureza traduz o pensamento filosófico. Os elementos são a codificação inocente do pensamento africano e as possibilidades de interpretação das combinações geométricas. Dos desenhos, são em número 256 que assumem interpretações de acordo com padrões, cores e a relação do ser humano com a natureza lógica e a subjetividade. O algoritmo, conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema a um número finito de etapas. Código é o conjunto. Percebe? Isso é tudo mini-shows. Isso aqui agora que eles estão começando a... Bom, quando começaram os computadores e os códigos, eles estão fazendo isso aqui. Os africanos já faziam isso há 6.000 anos atrás. Mas foram impedidos, foram bloqueados com a escravidão, e agora vem lá o filme Pantera Negra, parecendo tudo uma ficção, mas pense bem, poderia ser verdade. A África só está do jeito que está hoje por 5 séculos que a sua população foi arrancada de lá e levada como escravos para outros países. Seu povo, sua riqueza, estão sendo roubados até hoje. O maior produtor de diamante do mundo são os judeus, e não existe uma única mina de diamante em Israel. Da onde será que eles estão pegando todo esse diamante, né? Durante a luta pela libertação, teve seus libertadores assassinados. Agostinho Neto, Steve Biko. Toda vez que eles pensavam em liberar a África de todo esse monte de europeu lá fazendo o que estava fazendo, eles foram mortos. Na história diz que Agostinho Neto morreu de câncer, mas eu apresentei essa palestra para um grupo de angolanos e eles falaram, não, pode deixar aí a controvérsia sobre o câncer que realmente matou Agostinho Neto. E nós, afro-brasileiros, estamos do jeito que estamos, por quê? No Brasil, depois de 388 anos de humilhação pela escravidão, os africanos libertos, com a abolição, foram abandonados, jogados na rua, sem nenhuma inserção social, proibidos de estudar, e se eram pegos sem trabalho, eram presos por vagabundagem. E os que já tinham uma qualificação não podiam exercer a sua profissão. A Constituição de 1820 não considerava os africanos escravizados enquanto cidadãos. O decreto de 1331 de fevereiro de 1884, antes da abolição, não permitia aos africanos escravizados o acesso às escolas públicas. E em 1891, após a abolição, só permitia que os ex-escravos e seus descendentes estudassem se o professor tivesse disponibilidade. Me diga, isso mudou, pessoal? As cotas são respeitadas? A ação afirmativa é bem-vinda em qualquer lugar? E hoje eu acabei de descobrir que daqui 2 anos as cotas vão acabar. Legal, né? Eles nunca quiseram que a gente estudasse, brigaram, foram contra, fizeram um monte de coisa errada com as cotas de ação afirmativa, e agora, aparentemente, ela vai poder acabar. E entramos na competição para... Deixa eu ver se esse aqui vai abrir. Ai, que dor. Ia ter visto isso antes. E entramos na competição para o sucesso profissional. Deixa eu só ver. Esse aqui ia ser legal vocês assistirem. Queria muito que vocês assistissem.
Disparidade de riqueza. Discriminação. Escolas ruins. Subemprego. Testes padrão. Todo mundo faz o mesmo Enem, não importa qual escola que você estudou. Escolas para aprisionar as pessoas. Área de descanso. Segregação domiciliar de bairros. Teste de droga, perfil racial, só porque ela é negra, ela deve estar drogada. Fim. Acabou. O encurtamento da vida para as mulheres negras, nesse caso. Por outro lado, as conexões, eles sempre conhecem alguém que conhece alguém que conhece alguém, os privilégios, riqueza, old boy network, alguém conhece alguém que conhece alguém que já ajuda alguém. Bom, não sei por que não apareceu no filminho, não sei, para mim não apareceu, não sei se apareceu para vocês, mas o filminho se chama Discriminação Estrutural, a Desigualdade das Oportunidades Raciais. Sempre, não sei se vocês viram, mas para mim, antigamente aparecia isso, uma série de palavrinhas iniciais, e as palavras são escravatura, tratados quebrados. Quando os marinheiros negros de um navio brasileiro se revoltaram contra as torturas e as palmadas, eles, apesar de já ter acabado a escravatura, os marinheiros negros eram tratados como escravos. Eles pegaram o navio um dia e decidiram, nós vamos jogar esse navio aí no rio se vocês não pararem com essas torturas. Não, não joguem não, as torturas vão acabar, vocês podem descer do navio, tá tudo bem, tá tudo bem. Eles não jogaram o navio, desceram do navio, todos perderam os seus cargos, as suas posições, as suas patentes, perderam emprego, enfim, foram jogados de novo para a rua. Então, eles não se veem na obrigação de obedecer os tratados que eles fazem com os negros. Exatamente como a ação afirmativa, as cotas. Ninguém se acha no direito de seguir as leis que são designadas para negros. Existe uma lei
que esse tipo de aula que eu estou dando para vocês, era para vocês já ter assistido no Fundamental 1, 2, no ensino médio, na faculdade. Eu nunca vi isso. E nem aqui no ITA não tem nada disso, e nem eu nunca dei essa palestra aqui, eu estou proibida. Genocídio. Preciso falar uma coisa de genocídio, gente? 72% das pessoas mortas nesse país são negros. E 72% têm abaixo de 29 anos. Isso é infanticídio, se podemos chamar. Destino declarado. O neguinho chega para a professora e diz, professora, eu quero ser advogado. Professora, se você vai ser no máximo lixeiro. E o que isso faz com uma criança? E aí ele volta para casa, o pai realmente é lixeiro, a mãe está limpando a casa das pessoas. Esse destino declarado acaba com qualquer, diminui, não acaba, mas diminui, e é bem prejudicial. Trilha de lágrimas. O maior número de suicídios é de negros jovens, negros e negras jovens. A depressão mata, te impede de progredir, é terrível, terrível. Segregação, isso não preciso falar nada, né? Ato de exclusão chinesa e ato de exclusão de internamento japonês, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, por muito tempo, o chinês não era visto como gente. Quando houve aquele terremoto imenso em da Califórnia, em São Francisco, um milionário fantástico, de muito dinheiro, quis acabar completamente. Bom, não precisava acabar, o terremoto acabou, incendiou o bairro chinês. Um milionário fantástico foi lá e queria comprar o bairro, comprar tudo. Os chineses se uniram com um outro milionário chinês e criaram a maior região chinesa que tem nos Estados Unidos, que fica em São Francisco. Mas os brancos queriam acabar com aquele, tirar... E bem isso que saiu no jornal, quando eles estavam anunciando que iam comprar. Acabar com essa imundície. Escreveram isso no jornal, com relação aos chineses que já viviam nos Estados Unidos, nasceram lá, já viviam, mas eles eram a imundície do lugar. Internamento japonês ocorreu na Segunda Guerra. Os japoneses que nasceram nos Estados Unidos e os que nasceram no Brasil também, isso aconteceu no Brasil, foram internados em campos de concentração, porque, de repente, o Japão se tornou inimigo. E vai saber o que os japoneses brasileiros iam fazer, colocaram japoneses em campos de concentração. Bem igualzinho como eles fazem com negros. Naturalização somente do branco. Somente o branco é gente. Somente o branco aparece, somente o branco é cientista, somente o branco, somente o branco. Eles nunca incluem nenhuma outra, nada, em lugar nenhum. Aquele Old Boys Network, pessoas que estudaram juntas ou se conheceram, usam suas posições de influência para se ajudar entre brancos, dá licença, isso só acontece entre brancos. E para acabar o vídeo, não, tem mais uma coisinha. Ações afirmativas, cotas, ajudam a nivelar com justiça. Por que vocês acham que eles não gostam das ações afirmativas e cotas? Porque ajudam a nivelar com justiça a injustiça total. Nesse vídeo, eles falam também de Dred Scott. Dred Scott era um escravo cujo dono dele se mudou para um lugar que não havia mais escravidão. Então, ele se deu ao trabalho de ir à Suprema Corte e pedir a liberdade dele, porque naquele lugar onde ele tinha mudado com o dono dele, não tinha mais escravidão. Por que ele ia ser escravo no lugar que não tinha escravidão? E o que foi que a Suprema Corte disse? Não, porque você é posse, o teu patrão te possui. E caso a gente tire a tua escravidão aqui, o teu patrão vai perder bens. E não deixaram nem ele nem a esposa livres. Pensa bem, não parece um monte de coisa que acontece aqui nesse país? O fato de a pessoa ser negra, ele já é considerado criminoso, mesmo que ele não tenha cometido nenhum crime, é abordado com violência na rua, mesmo que ele não esteja com arma, não esteja causando nenhuma violência, nada. E depois, o que o juiz diz? Ah, sim, ele deve ser culpado. Não existe nem investigação para ver o que aconteceu. Por que
foi abordado daquela... Não, bom, agora até talvez comece, por causa de George Floyd mudou o mundo. Mas aqui no Brasil, eu tenho medo e tomaria muito cuidado. Isso aqui é do Jorge. Olha, Jorge, estou usando o teu. Consequência. As faces do racismo. Atualmente no Brasil. Qual a possibilidade de ser abordado com forma violenta? Negro, 94%. Branco, 6%. Ser morta pela polícia, 94%. Conseguir o emprego, 9%. Fazer a faculdade, 15%. Vocês estão percebendo o que o racismo estrutural, o racismo, essa coisa que inventaram para as pessoas negras no Brasil faz? Aí vem eu. Sempre gostei de estudar muito. Com 4 anos, meu pai estudou até uma certa fase. Eu nunca sei qual é o nível da minha mãe, mas eu sempre fui muito curiosa. E ficava perguntando, por quê? Por quê? Que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso enchia o saco de todo mundo. Até minha avó tinha uma paciência muito grande comigo. Mas esses meus porquês, muitos dos porquês eles não conseguiam responder, porque eles não sabiam. E vão dizer isso para mim? Aí, o que minha mãe fez? Me botou numa escolinha. Então, com 4 anos e meio, eu já sabia ler, eu já fui aprendendo a ler e escrever. No meu tempo, eu só podia entrar na escola com 7 anos. Como eu faço aniversário em junho, eu entrei com 6 anos e meio e fui a segunda melhor aluna do Fundamental 1 na escolinha. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui segunda melhor aluna, sempre gostei muito de matemática. Eu acabei fazendo ginásio, a segunda melhor aluna do ginásio também. Sempre gostei muito de matemática, fui segunda melhor aluna no meu nível médio, fiz Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, sou técnica em edificações, e fui a segunda melhor aluna do liceu. Mas o primeiro aluno também era negro, e ele fez curso de eletrônica, eletrotécnica, depois ele foi fazer a FATEC, ele fez a FATEC como faculdade. Aí, eu sou técnica em edificações, eu queria entrar em engenharia civil. Mas o professor do cursinho falou, não, vocês têm que usar todas as opções. Eu fiz o último ano do Mapofei. Mapofei é que veio antes de FUVEST, e o Enem, acho que veio bem muito depois. E botei todas as opções que engenharias de graça, porque além de tudo não ia poder pagar uma escola de engenharia. E aí sobraram 3 vagas, e aí tinha que preencher todas as vagas, como o professor do cursinho indicou. Aí eu preenchi as 3 últimas vagas com física, e me apaixonei por física no cursinho. Aí eu acabei entrando em licenciatura em Ciências Física Duração Plena, na Universidade Federal de São Carlos, que daqui para frente vou chamar só de Federal, adoro chamar só de Federal. Depois eu acabei entrando, fiz o mestrado em Física Aplicada no Instituto, bom, no meu tempo chamava USP de São Carlos, só agora tem tudo um nome chique. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu tive uma dificuldade com o equipamento, e veio um monte de gente da Itália para me ajudar e trabalhar, e aí eles começaram, Sônia, por que você não vai fazer o teu doutorado na Itália? Mas o pessoal na Itália, quando termina a graduação, já termina a doutora, eu já cheguei na Itália doutoressa. E aí não existia isso, e nem o CNPq aceitava, o CNPq é o centro que dá bolsas para a gente fazer o doutorado, e o CNPq não aceitava o doutorado da Itália, porque não existia, né? Já terminava a graduação doutoressa, então não existia. Aí eu fiz o doutorado sanduíche. Eu fiz os cursos na Escola Politécnica de São Paulo, do doutorado, depois eu iria para a Itália, e fazia toda a pesquisa, voltava para a Poli e defendia. Mas da Itália, eu fui direto para a Inglaterra, fazer o meu PhD em Manchester, na Universidade de Manchester, e acabei virando a primeira negra com PhD em Física do Brasil, 101 anos depois do final da abolição, quer dizer, não tem racismo nesse país, né? Voltando da Inglaterra, eu fui trabalhar no Centro de Tecnologia e Informática Renato Archer, em Campinas, e depois de lá eu acabei fazendo concurso.
virei professora adjunto no Instituto do ITA, acabei de ser promovida adjunto 4, acabei. Ainda nem gastei meu dinheiro disso. E fui virar professora de física lá no ITA. Trabalhei também como gerente de projetos no Instituto Aeronáutica e Espaço. Eu desenvolvi sensores de radiação infravermelha, e por causa disso eu tenho um pedido de patente. Então, além de cientista, uma professora da graduação dizia que a gente só era cientista quando terminasse o doutorado. Então, eu já sou cientista. E aí, agora, além de cientista, eu sou quase inventora, porque essa patente ainda, que eu saiba, ainda não saiu. E aqui são alguns dos meus alunos. Não tem machismo no ITA também. Uma classe com 44 alunos. E só 4 meninas. Um grupo tem só de meninas. Vocês acham que tem machismo lá no ITA? Tem machismo no ITA? As 3 sozinhas num grupo, numa sala de 4 meninas. Por que será que elas quiseram fazer um grupo só de meninas, né? É isso aí, pessoal. Acabou a minha apresentação. Vocês estão tão quietos. Não Tem algumas atalho. perguntas aqui. Gostaria Você ia parar e não parou? de ler algumas perguntas. É porque estava tão boa que eu não queria interromper. Oi, desculpa. Eu falo um pouco rápido, porque fica prolongando, vai me dando nervoso. Oi, José Oliveira. Vai me dando nervoso, uau. Aí eu gosto de Karine. Certo. Pode fazer. Eu vou ler a primeira pergunta. É da Regina. Ela falou: Sônia, a que você atribui a construção discursiva da história que nos é contada hoje? Desculpa. Entrou pelo buraco errado. Racismo. Existem estátuas na África que eles destruíram porque nas estátuas africanas estava evidenciado que era negro que tinha feito aquela estátua. Os desenhos eram negros. Não, eles tiraram o Egito completamente da África, aquilo não é negro, e porque, sabe, eles tinham que justificar o que eles fizeram 500 anos com a África, que estão fazendo ainda, porque muitos lugares na África ainda estão sendo dominados por França, Inglaterra, enfim. Então, é racismo. Eles querem que todo mundo saiba que a África não presta para nada, quer que os negros saibam que a África, ou ser africano, ser descendente de africano, é a pior coisa que te aconteceu. Você não é inteligente o suficiente, portanto, não chore, aguente firme. Sabe, você tem mais é que se colocar na posição de negro inferior, porque essa é a tua posição, enfim. E a história? Não, a história não tem nada sobre isso. E não existe. Não. Antes da Europa acabar com a África não existia. Segundo os europeus. Segundo a história eurocentrada. Bom, bem lindinho, ó, eurocentrada. Centrada na Europa. Como se só a Europa existisse. Vocês sabiam que por 200 anos os mouros, que são negros, muçulmanos, dominaram a Espanha, pedaço de Portugal. Bom, eles entraram na Europa e escravizavam brancos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Tem uma pergunta da Maju, que é achei muito boa no canal. Ela falou assim, perguntou, né, no caso, como explicar o racismo estrutural para aqueles que já incorporaram o racismo, a ponto de não perceberem quando estão reforçando esse estigma? Eles não vão querer perceber de jeito nenhum, meu amor. Você tem que empurrar a porta e derrubar a porta para baixo. Não interessa visibilizar o racismo estrutural. No que eles baseiam o racismo estrutural? O negro não é capaz. Então tá tudo certo. Aí não, aí eles fazem tudo certinho, dão oportunidade a negros. Algum branco vai ficar sem o lugar, né? Eles querem isso. Quem é que quer isso? Só o negro. Mas lembra, o negro é incapaz, não é inteligente, as coisas ficam tudo normais. Tudo do jeitinho que tem que ser. O negro tem mais é que brigar, saber da sua capacidade, brigar contra isso, mostrar, gritar, espernear
o quão capaz ele é, mostrar a capacidade e continuar brigando, e brigando, e brigando. Porque não, só é vantagem para o negro acabar com o racismo estrutural. O branco não vai querer se mexer. Agora, como estão dizendo os americanos, temos que chamar o branco para essa luta, que é o que está acontecendo agora, tá? Em nenhuma história dos Estados Unidos tinha tanto branco nas caminhadas contra o racismo como está tendo por causa do George Floyd. Nunca, nunca, nem em 60, com Martin Luther King, tinha os branquinhos aqui e ali. Esse ano, você via a cor mudar na passeata. Gente branca chamando para a passeata, quer dizer, tá todo mundo de saco cheio dessa palhaçada. Aqui no Brasil, não. Tá todo mundo quietinho, ninguém quer falar nada, imagina, aqui não tem racismo. Alguns gatos pingados negros estão indo um pouquinho para fora, mas existe o risco de vir a polícia que nem os animais e acabar com o pessoal, então você fica numas, né? Você fica com receio. Certo, obrigada. Tem uma pergunta da Brenda, que é: Sônia, percebo pelas minhas amigas negras uma desistência maior na comunidade acadêmica. Como fazer para incentivar essas meninas neste meio? Apoiá-las. Observe, você vai ver que a coisa não está legal. O comportamento não é aquele. Você vai ver as outras pessoas tratando essas pessoas negras como inferiores, falando coisa, agindo, olhando. Vá contra. Alerte. Você está sendo racista. Não fale desse jeito. Isso não está certo. Brigue, grite, fale. Acolha essa pessoa negra que está tendo esses problemas. Apoia. Ajude, às vezes são dificuldades com as cotas, muitas vezes quem entra pelas cotas não tem o mesmo conhecimento que uma pessoa branca tem. Vai lá e ajuda. Não fica dizendo, tá vendo? Você não cotista não tinha nem que ter entrado. Qual que é a tua dificuldade? Vamos estudar juntos? Ok? Vamos estudar juntos? Acolha, vai junto, trabalha junto, as duas, todas juntas, conseguir ir para frente, levar para frente, conseguir trabalhar juntos. Cooperar. Às vezes tem recurso, falta de recurso também, falta de dinheiro. Então, se você tiver algum a mais, eu te pago o almoço hoje, tipo, também você vai dar um dinheiro, a pessoa vai ficar ofendida. Te pago o almoço hoje, tipo, entendeu? Francamente, eu não sei. Chega junto, pergunta, existe a possibilidade da pessoa dizer, não, tá tudo bem, blá, 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 mas é mentira, você já sabe. Vai junto, perceba, não pergunte, então, perceba e age junto. Francamente, eu não sei. Eu conheci uma pessoinha, tá tudo bem, tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha. Um dia, ela só aparece morta. Ela se matou. Dá uma coisa dentro da gente, como é que eu não percebi? Mas eu perguntei, a mãe dela perguntou. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tudo perfeito, blá, blá. De repente, quer dizer, perceba as coisas, chega... E a gente perguntando, tá tudo bem, maravilhoso, tudo perfeito. Chega junto, francamente, é complicado, porque tem coisa que a gente não quer falar. Eu não, que sou uma bocuda, agora estou meio proibida de falar algumas coisas, mas tem gente que não consegue. Então, chega junto. Só isso, vai observando e veja o que você pode fazer. Antes que seja tarde demais, porque depois de morto não dá para fazer mais nada. Obrigada. Tem um comentário agora que eu acho que você vai gostar bastante. É do Melquisedeque. Eu acho que é Melquisedeque. Como é que fala esse nome? Melquisedeque. Oi! Eu acho que é isso. Ele falou: Oi, Sônia, aqui é o Melk. Você acredita que a falta de investimento técnico-científico na periferia está ligada ao racismo? Tento contribuir um pouco com um projeto chamado Química na Periferia, sou oriundo da periferia e antes de entrar no Instituto Federal do Ceará, eu nunca entrei em um laboratório de química, inclusive queria dizer que estava na sua palestra no evento Mulheres na Ciência, você é uma grande referência para mim. Eu vou até repetir a pergunta. Quer que eu repita a pergunta também para não esquecer? Ele perguntou, você acredita que a falta de investimento técnico-científico na periferia está ligada ao racismo?
Tudo o que eles fazem na periferia é para que todo mundo morra lá. A maioria das pessoas da periferia é preta, eles querem mais é que se dane. Como é o SUS lá na periferia? Como é o sistema de esgoto, água, luz, internet? Como é? E não é por um acaso. Já botaram essa gentinha lá para que eles fiquem lá. Ainda eles se dão ao trabalho de fazer um vestibular e que vai passar na faculdade. Ó, que abuso. É tudo a propósito. É tudo lamentável. O que a periferia tem que fazer? Se organizar, trabalhar junto e sair dessa coisa que lhes enfiaram. O que a periferia tem que fazer? Pense bem em quem vai votar. O que tem na periferia? Umas montão de igrejinha dizendo para todo mundo votar nisso aí que está de presidência. E todo mundo votou porque o pastor disse que sim, e é nele que tem que votar. E olha o que deu. Presta atenção. As pessoas que estão na periferia e têm algum conhecimento, não dá nem para falar muito, que se você falou contra o pastor, a pessoa nunca mais vai falar contra você. Mas abra o olho dessa pessoa, veja o que está acontecendo. A pessoa está contente? Votou no homem e está contente? Está tudo certo? Não está? Pense nisso nas próximas eleições e vote em gente que vai ter os próprios interesses, não o interesse da igreja e do pastor. Pensa bem, abra o olho desse gente, dá um curso, fala algo, eu não sei, porque a coisa está... Esses lugares... Imagina, o prefeito da cidade do Rio cortou a água do pessoal da favela nessas épocas. Está chovendo muito pouco no Sudeste, a água começou a ter problema de novo. De quem que ele cortou a água? Das favelas. Não é lindinho? Quer dizer, é tudo a propósito. Tudo. Não é nada por um acaso e não é coincidência. Obrigada. Oh, my God! Agora eu estou até me metendo na política, mas eu sei. Imagina uma presidenta falando tudo isso. Eu já ia receber um tirozinho na cabeça no dia seguinte. Porque existe uma outra coisa, gente. Essa pessoa que está de presidência não está fazendo isso porque ele é... Não vou falar a palavra porque ele não é. Não, ele não é. Ele está defendendo o interesse de gente que o botou lá, que não é o teu, que definitivamente não é o teu. Então, tá tudo certo, percebe? Tá tudo certo. Ele tá lá para fazer o que ele foi fazer e está fazendo. E ele quer que toda a população do Brasil que se dane, a menos aquela gente que o está apoiando. O resto que se dane. Para ele a gente é nada. Lazy tem uma pergunta da Lazy, que é: nos Estados Unidos, a população negra é muito, muito menor que no Brasil. Aqui somos maioria. Como podemos criar um movimento de identidade, resistência e cultura, como nos Estados Unidos? Se unindo para a causa que te interessa, trabalhando junto. Você tem uma causa, você tem um projeto, faça um coletivo, faça um grupo. Faça campanha para o candidato que vai apoiar aquele projeto. Sabe? Não adianta ficar chorando lá no Facebook. Me aconteceu isso. O que aconteceu? Quem é a pessoa que vai brigar com você? Quem é a pessoa que vai trabalhar para que aquela coisa não te aconteça mais? Vai junto com aquela gente. É contra a lei? Vai a polícia, mas se foi a polícia que fez, fica complicado. Mas vai junto, arranja um grupo, sai às ruas, mas com cuidado de novo, porque a polícia aqui é violência. Enfim, nesse momento, bom, vamos parar tudo. Vamos lá para os Estados Unidos. Eles são a minoria, mas eles têm já até tiveram um presidente negro. No entanto, um soldadinho
não vou falar o que eu estou pensando, mete o joelho e vocês viram o tamanho do homem, meu Deus, esse George era muito grande. Mete o joelho no pescoço de um homem negro, sem problemas. Agora até talvez ele tenha alguma consciência, mas ele estava preocupado com alguma coisa quando ele fez aquilo, com o negro, com todo o poder que tem lá nos Estados Unidos. Elegeram até um presidente. No entanto, o soldadinho fez aquilo que fez. O que todo mundo, agora não foram só os negros americanos, o que todo mundo fez? Saiu às ruas. Entrou um desgraçado dentro da casa de uma pessoa, matou um menino de 15 anos, jogou 2 granadas lá dentro. O que aconteceu no Rio? O menino não estava com armas, não estava tentando passar dinheiro falso, ele estava dentro de casa. O que aconteceu nos Estados Unidos? O que aconteceu no Rio? Quer dizer, não é por aí. Ah, detalhe, o cara que fez isso não está preso, a arma dele está sendo analisada por coleguinhas dele, as granadas foram destruídas. Quer dizer, e nada aconteceu. Um cara mete o joelho no pescoço de um negro, 2 metros de altura, e o mundo parou. Então, uma coisa, o brasileiro tem que se unir para aquela causa que ele... Agora eu falei, né, que eu estou me metendo na política. Eu montei um grupo, bom, só de negros, porque nos nossos interesses é de negro. Eu montei um grupo de negros, eu tenho 2 doutoras, uma delas estudou na USP, negra, tem músicos, economistas, tem eu, que também sou bem importante, tem advogados, sabe? Eu fiz, e todo mundo se uniu para a gente, o que a gente quer? O que a gente quer inicialmente? Eleger um prefeito negro aqui em São José, eu gostaria uma vereadora negra, mas porque eu quero, mas está todo mundo querendo também um vereador negro. Então, agora a gente está trabalhando para isso, juntos, num grupo. Por coincidência, esse pessoal está todo super qualificado, a gente está chamando mais gente, e está fazendo um grupo para isso. Teve uma entrevista minha na Folha, e um meu amigo fez, vamos fazer um grupo desse pessoal. Gente, tem gente de tudo, doutores negros de montão nesse grupo. Então, eu acho que a gente tem que se unir, definir uma meta, não adianta ficar se unir chorando, eu sofri racismo. Não, se unir. Nesse momento, eu acho bom ter um bom advogado junto, porque os policiais estão bem unidos, então a gente tem que brigar unidos contra eles e ir para guerra, mas é guerra com G-U-E-R-R maiúsculo, porque os policiais estão com tudo. Mais um cara meteu o pescoço num menino aqui em São Paulo e botou no chão e fez igualzinho o que fizeram com o George Floyd. Agora, um desses dias, 2, 3 dias atrás. Ele não está nem aí com o que está acontecendo nos Estados Unidos, no mundo, porque ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é branco e o menino é preto. E, esse guarda não está nem preso. Então, tem que se unir, porque o resto está unido. A gente tem mais que brigar mesmo, e brigar mesmo. Só isso, eu não sei mais o que dizer. Obrigada. Nada. Uma pergunta agora da Maju, sobre a sua experiência. Quando você foi para o exterior, e até mesmo aqui no Brasil, você sofreu alguma resistência? Como você lidou com isso? A minha vida é resistência todos os dias. Mas assistam a minha próxima live, que quando que vai ser? 24 é hoje. Quando vai ser a minha próxima live? Dia 30. Dia 30. Na minha próxima live, eu vou falar quase tudo. Bom, a maioria das coisas que eu passei. Gente, vocês não fazem ideia. Acabei de ser promovida a adjunto 4 agora. Bom, vou voltar um pouquinho. Aqui no ITA, eles não me... Como diz a outra lá,
Eu sou um 0 à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Bom, à direita, vá, porque a esquerda tá legal. À direita, à direita, à direita, à direita. No sentido da palavra, não no sentido de minimizar o valor do 0. E 0, 0, 0. Ok, ok, ok. Mas no resto do Brasil, eu via, vocês não... Bom, na minha última promoção, eu apresentei mais de 40 viagens e certificados e tudo mais para as coisas que eu fui falar pelo Brasil afora. Mais de 40. E eu viajei mais do que isso, mas para minha promoção só vale os certificados. Então eu coloquei lá, maravilha, maravilha, promovilha, blá, blá, blá. Bom, adivinha, adivinha? Bom, agora a minha próxima promoção seria associada. Adivinha, adivinha? Tudo que e nada aqui no ITA, porque aqui no ITA eles não querem que eu faça, eles querem que eu suma, que eu desapareça. Mas lá fora eles querem, aí eu apresento isso em promoção. Bom, para minha próxima promoção, eu vou poder apresentar no máximo 5. Todo o resto que eu fizer fora do ITA não vai valer para minha promoção. Eu só vou poder apresentar só 5. Eles não são bonitinhos? Aí eu falei, mas por que esse limite? Qual é? Aí a resposta foi, Sônia, só diga que você é contra e justifica. Eu justifiquei lá. Só na minha última promoção, eu apresentei mais de 40 certificados. Só 5 atividades externas vão me prejudicar na minha próxima promoção. Mas, surpresa, surpresa, a razão é exatamente essa. Eles querem me prejudicar na minha próxima promoção. Isso é justificativa que eu dei? Não, mas era a justificativa que eu dei. Mas era a razão deles para fazer esse limite é exatamente me limitar. Porque quantos mais professores do ITA andam por aí, falando todas as coisas que eu vou falar por aí? Eles querem me segurar. Bom, é isso que vai acontecer. Bom, não vai acontecer, porque eles não estão me proibindo, mas vão limitar a minha promoção. Eles não são lindinhos, eles são maravilhosos. Mas assistam a minha próxima live, que aí eu vou contar tintim por tintim o que aconteceu na minha vida inteira. Vai ser dia 30, às 8 horas. Tem uma pergunta agora também, do Jorge. Ele falou, Oi, Sônia, como você observa com os estudantes ou as estudantes de graduação e pós-graduação no Brasil em questão do racismo? O racismo, em primeiro lugar, dificultou a entrada delas. Depois, elas entraram por ação afirmativa ou cotas, dificulta a sua promoção, porque se elas têm dificuldades, porque chegaram com um nível, por causa que estudaram em escola pública, tiveram que entrar por cotas, aí tem dificuldades em uma outra matéria, tem o racismo do próprio professor, do tipo, ué, você não entrou por cota? Você não queria entrar na faculdade? Agora estuda. Não é cota que você queria? Agora estuda. Não pensa que eu vou querer fazer isso, aquilo, só porque você é cotista. Ou, isso já num workshop que eu dei na Bahia, uma menina falou, o professor virou para ela e fez. Esse teu trabalho merece 10, mas como você é mulher, eu vou te dar 9. Para a sala inteirinha. Eu falei, você gravou no celular? Não. Você consegue alguma testemunha? Não, né? Quem é que vai testemunhar a favor dela e depois se ferrar na matéria? Bom, num outro workshop no Ceará, a promotora do Instituto falou, ela não precisa de nenhum testemunho e não precisa gravar no celular. Ela tem que denunciar. Bom, no Instituto Federal da Volta Redonda, tem um cara fazendo isso, são assédios sexuais. As meninas todas já denunciaram, ele está um pouco no limo, mas continua dando aula, continua no Instituto, as meninas o veem todo dia. Então, aí eu falo de novo, tem que se reunir, fazer uma greve, porque isso tem que ser denunciado e tem que parar. Mas quem é que você vai parar? Um professor homem e branco, o reitor é homem e branco, o governador é homem e branco, o prefeito, o presidente. Você está brigando contra quem? Então, volta tudo, faz um grupo, faz uma e vai brigar.
Porque você ficar gritando lá sozinha, ou sozinho, se o assédio foi contra um homem, é complicado, é mais difícil. Vocês estão percebendo a coisa? Sirvam de testemunha, se reúnam, vão lá e briguem. Aí essa menina falou comigo, eu entrei em contato com um monte de gente muito importante lá em Volta Redonda. A resposta que eu obtive foi: ele está ilhado, ele está melhor, ele não está fazendo mais nada do que ele estava fazendo antes, mas ele continua lá. As meninas que foram atacadas ficam com medo. E como fica isso? Porque a menina, por exemplo, pode não querer ir mais para a escola por causa disso. Vai prejudicar uma carreira por causa de um desgraçado, sabe? Usem, né? Alguém gravou o George Floyd no chão. Se ninguém tivesse gravado, a gente não ia saber de nada disso. Os policiais iam ser heróis, ele tinha realmente dinheiro falso no bolso, ok, acabou, morreu a história. Mas alguém gravou. Alguém mostrou para o mundo. Veja o que aconteceu. De outra parte, na minha opinião, quem gravou foi uma pessoa branca. Porque se fosse uma pessoa preta, essa pessoa também estava embaixo do joelho do desgraçado. Grave e filme com cuidado. Atenção, porque se for uma pessoa violenta, você pode também levar um tirinho só por causa do celular. Grave com cuidado e espalhe. Mostre para todo mundo o que aconteceu. Essa gravação é testemunha para um BO na polícia, para mandar o desgraçado embora, para entrar com o processo. Não é só a voz de outro. A promotora do Instituto Federal do Ceará falou que não precisa de nada disso. Tem só que fazer a denúncia. Mas ela é promotora, mulher, ela é branca, no Instituto Federal do Ceará. Vai que o teu Instituto Federal, a tua universidade, tem um promotor que seja homem e branco. O que será que ele pensa? Será que ele é racista? Então, tem que se unir de uma forma, tem que agir de uma forma, assim, terrível e concreta. E vai dar muito trabalho. Não desista. Porque no momento que você desistir, o desgraçado ganha, o racista ganha, e tudo fica como está. Eu vou ler aqui uma pergunta agora da Brenda, que é ela falando: Sônia, infelizmente na minha escola, que é a ETEC, possui uma professora que é racista. E até já foi racista com alguns alunos e por conta disso possui processos. Mas mesmo assim a diretora continua dizendo que, entre aspas, é o jeitinho dela. Tem alguma forma de combater isso, mesmo que essas pessoas sejam nossos superiores? Polícia agora. Bom, aconteceu, já foi na direção da escola e não deu nada. BO na polícia. E gravar a atitude dela e fazer um processo policial. Racismo é contra a lei. É crime. Aí é o problema, né? Porque todo mundo vai dizer, não, polícia não vamos meter... Mas a diretora não resolve. E a pessoa continua prejudicando as outras pessoas. Tem que botar essa desgraçada na cadeia. Cadeia. Só punição vai acabar com tudo. No Ceará, matam uma mulher por hora. No estado do Ceará, matam uma mulher por hora. Aí, o que acontece com o assassino? Ele é colocado num manicômio porque ele teve um acesso de raiva e matou uma mulher. Um meu amigo que é esquizofrênico já ficou nesses manicômios desses matadores de mulher. Tem piscina, eles podem ficar com o celular, a comida é maravilhosa porque é um tipo de hospital. Esse cara vai sair desse manicômio e vai fazer o quê? Vai se sentir culpado porque ele matou uma mulher? Não, ele vai matar outra. Quando botarem esses desgraçados nessas cadeias que tem 200 mil pessoas em 4 metros quadrados, ele vai pensar um pouco mais na hora de matar a segunda mulher. Enquanto não houver punição para esses assassinos, esses criminosos, nada vai mudar. Nada. Vai continuar do mesmo jeito. No Ceará, matam uma mulher por hora. Sabe o que é? Está morrendo uma pessoa por hora no Brasil com o coronavírus. Matam uma mulher por hora no Ceará todo dia, mesmo que ela nem tenha Covid. Ela está morrendo porque o cara vai lá e mata ela.
E ele não vai para a cadeia. Então, as coisas, os criminosos vão ter que ser punidos. Aí eles vêm com um advogado fantástico, pagam 20 mil de fiança, como uma certa mulher fez depois de deixar o menino cair do prédio, e tudo bem. Enquanto isso, existe uma frase, né? Enquanto não houver justiça, não tem solução, porque a pessoa não mata ninguém, é assassinada, a pessoa mata uma pessoa e está em casa contigo, vai para a Europa. Bom, não vai para a Europa, porque agora não é bom, vai para a Europa. Mas fica no seu apartamento de 1.000 metros quadrados, bonitinha lá na piscina, numa boa, e o menino morto e a mulher sem o filho. Está tudo bem. Enquanto essa gente não for punida, mas punida para a cadeia, para as cadeias porcaria, igual todo mundo vai, nada vai mudar. Então, se essa gente está sofrendo um crime, tem que denunciar na polícia. As consequências são ruins, não vai ser fácil, vai ser uma confusão. Mas você quer que essa pessoa seja punida? Trabalhe para isso. Senão, ela vai continuar fazendo. Sabe? Tá tudo bem, ela está fazendo e está tudo bem. Ela vai continuar fazendo. Por que ela vai parar? Pensa um pouco. E ela faz porque ela acha que ela é superior. Fala para ela que 99,9% do DNA dela é igual ao teu. Fala para ela. Ela simplesmente não vai nem acreditar, porque ela é branca, superior, ganha mais. O pai dela é doutor, a mãe dela é... Sabe? É assim que essa gente se defende contra todo o resto da população. E não são punidos. Ok, então vão continuar fazendo a mesma coisa, para sempre. Obrigada, Sônia. Nada. Eu vou ler aqui as últimas perguntas e comentários, porque já é quase 9h30. Uma pergunta, uma dúvida do José. O meu estômago está roncando, eu estou com fome. Ele falou assim, mas se o governo federal quer escolher os chefes de departamento, vice-reitores e reitores das universidades federais, a sua trajetória não será cientificamente observada, não é? Pior. Vocês abriram o currículo do ex-ministro da Educação? Vocês já viram como é que é o currículo, né? A produção científica do homem, vocês já viram como é que é o currículo dele? Vocês já viram o currículo do ministro da Agricultura? Ou ministro, bom, da Fazenda, bom, esse pessoal da Agricultura, vocês já viram? Pior, vamos votar um pouco mais. Está sendo votado no Senado uma coisa para que o pessoal que vai te fornecer água, esgoto, etc., etc., pode ser privado, não precisa mais ser público. O Rio, o prefeito ou o governador do Rio botou o priminho dele ou alguém dele no sistema de águas e esgoto que não entende nada de águas e esgoto e o sistema lá faliu. Aí, pronto, legal. Viu o que aconteceu? Então, agora a gente tem que privatizar. Então, pior do que não ter nada a ver com a tua produção científica, eles... Mas caiu, tá? Essa coisa não vai acontecer. Pelo menos por enquanto, a gente não sabe qual vai ser o próximo ministro da Educação. Mas qual é o objetivo deles? Botar a turminha dele nessa posição e acabar com as universidades. Porque bota um reitor que não tem nada a ver com aquela universidade. Na hora que você for para esse reitor e pedir, nós queremos mais cota, nós queremos recurso para tal laboratório, esse reitor vai fazer alguma coisa? Por que ele faria? Ele nem conhece a universidade. O dinheiro que entrar para a universidade vai entrar para o bolsinho dele ou para o bolsinho de quem lhe interessa. Então, o objetivo de fazer essas coisas e botar essa gente nessas posições estranhas é para acabar com a coisa e justificar a privatização, que é a máxima dessa gente que está no poder hoje. O ex-ministro da Saúde, antes do Covid, primeiro ex, queria acabar com o SUS. Vocês sabiam disso? A campanha do presidente, a campanha do governador do Rio, a campanha de muitos governadores era acabar com o Sistema Único de Saúde, que é mantido pelo governo.
Eles queriam privatizar tudo. O Rio já estava bem adiantado nisso. Aí veio o Covid, está aquela confusão no Rio. Aí veio o Covid, essa confusão toda, o ministrinho tudo lindinho de coletinho do SUS. Mas saibam, na campanha do presidente, essa mesma pessoa ia acabar com o SUS. E existe uma campanha para acabar com o SUS. Antes dessa confusão toda, os governadores não iam mais gastar nenhum tostão para construir novas escolas. Eles querem privatizar a escola ou fazer ensino à distância. Toda essa mudança no ensino que ocorreu agora para o ensino médio e tudo mais, eles estão querendo fazer o ensino à distância. Aí veio o Covid, o ensino à distância está pronto. Eles estavam super prontinhos para o ensino à distância. Lógico, não para as escolas públicas, etc., porque eles querem mais que essa gente se dane. Não está no plano deles o pessoal pobre e preto. O resto só que está. O pessoal, eles querem mais que essa gente nem entre no Enem, eles querem... É tudo muito cruel, muito cruel. O plano deles, dessa gente que está no governo agora, com relação ao povo brasileiro, é o pior plano possível. Aí veio o Covid e aperfeiçoou tudo. Está tudo perfeito. Todo mundo fora das escolas, está tudo do jeitinho que eles queriam. E tem gente querendo que o ensino à distância seja para sempre, mesmo quando acabar o Covid. Porque já era o plano deles para daqui a uns anos. O Covid só adiantou a coisa. Só tem uma notícia, né? Sinto muito, as coisas são meia ruim. Eu adoro ter boas notícias, mas o momento é bem terrível. Tem uma pergunta da Lazy, que é bem interessante. Eu acho que é a Lazy que se pronuncia. Ela perguntou, como conscientizar negros que são contra ações afirmativas? Essa gente, Existem algumas coisas que eu simplesmente viro minhas costas e vou embora. Nesse artigo da Folha que eu fui entrevistada, todos nós somos professores das universidades, são negros, todos negros, professores em algum instituto, são cientistas. E tá, todos comentando sobre racismo. Um meu amigo negro que leu o artigo estava muito... E ele era o único negro que teve essa atitude, porque as outras pessoas que eu conheço que tiveram atitudes contra mim por causa desse artigo eram brancas. Esse meu amigo negro fez. Vocês são cientistas, vocês têm mais a que falar sobre ciência. Não tem que sair por aí falando sobre racismo. Mesmo porque racismo não existe. O que existe é preconceito racial. Como que você argumenta com essa pessoa? Aí eu perguntei para ele, e quando nós, cientistas, sofrermos racismo, o que a gente faz? Até agora, bom, só para me resumir a história, eu já o bloqueei no Face, no Messenger, no WhatsApp, eu apaguei da minha vida, porque é um extremo do idiota. Que eu não gosto de usar essa palavra, porque ofende os idiotas. Mas, aí eu perguntei também, você nunca sofreu racismo na tua vida? Ele é negro, retinto. Você nunca sofreu racismo na tua vida? De novo, sem resposta, e de novo, racismo não existe, existe preconceito racial. Agora, como que você discute com uma pessoa dessa? Porque existe uma base. Porque se você pergunta, você nunca sofreu, nunca tiveram nenhuma atitude com você, só por causa da cor da tua pele? A pessoa diz não? Pensa um pouco. Nesse Brasil de agora, essa pessoa já tem alguma idade, na vida dela inteira, da cor da pele que ela tem, ela nunca sofreu. E se a resposta é não, acabou o papo. Porque como que você vai discutir um infundável? Eu tenho a mania de dizer, você só não percebeu. Aí vem toda uma discussão complicada sobre que eu sou muito reclamona,
que eu tenho o coração, sei lá o quê, que eu só sei reclamar, você senta nesse teu doutorado e fica só reclamando da vida. Que mais que eu ouvi? Você senta nesse teu salário do ITA e só sabe reclamar de todo mundo. Então, que a gente discute um negócio desse? Eu não sei, eu me calo, sabe? Tchau e benção. Não posso dizer mais nada, eu não sei, é uma coisa muito esquisita, muito esquisita. Não... Eu ia dizer para a pessoa, você está mentindo, mas aí a pessoa poderia, você está chamando de mentiroso? E eu não sei se a pessoa está mentindo, mas nunca sofreu, nunca viu racismo, nunca nada. Não dá para discutir nada com essa pessoa. O que você vai dizer? Acaba o papo aí mesmo, aí mesmo. Eu acabei de sair de uma live, uma pessoa extremamente importante disse, nunca participei do movimento negro, nunca... Bom, sim, ela percebeu o racismo, mas nunca se importou com isso. As pessoas tentaram impedir a vida dela e ela levou à frente assim mesmo. Bom, essa é a história da minha vida. Não dá para você ficar sendo impedida porque você sofreu um racismo. Você tem mais é que lutar e continuar à frente. Mas nunca sofreu racismo. Sinto muito. É o mínimo que eu diria. Você não percebeu. Só isso. E acabou. Porque também dizer que é mentiroso é muito, né? Obrigada. De nada. Uma pergunta do Gabriel Negrão, que é: Sônia, Oi, qual Gabriel conduta Negrão. você acredita que seja o melhor caminho Ele para uma estava também, não mudança? sei. Como é que é? Pergunta de novo. Claro. Sônia, qual conduta você acredita que seja o melhor caminho para uma mudança? Uma reeducação desde o início básico, desde o ensino básico acerca, seja temática, ou nesse Sim. nicho, talvez, de punição com cadeias cheias e pequenas para esses criminosos? Não. Bom, você quer uma solução para amanhã? Aí teria que botar esses... Mas realmente botar na cadeia, ficar levando para o juiz. Aí o juiz branco, jurado branco, tudo homem, vai sair, imagina. Foi sem querer, imagina, não é racismo nem nada. Bom, agora, para daqui, sei lá quantos anos, educação. Eu gostaria de dar essa palestra que eu dei hoje, mas já fiz, tá? Para o Fundamental 1, de uma menina, a mãe de uma menina ficou, acho que a menina voltou para casa comentando alguma coisa que eu falei, e a mãe da menina foi lá na escola perguntar por que eu tinha ido na escola falar daquelas coisas. Mas, em soma, a criançadinha negra precisava saber que eles têm potencial, que o fato dele ser pretinho não significa que ele seja burro, o fato da mãe dele estar lavando louça e roupa dos outros não significa nem que ela seja burra e nem nada. A condição que foi dada para toda a população negra resulta nisso que a gente tem dado, que está acontecendo hoje. Por isso a tua mãe é faxineira, por isso que você não tem uma casa maravilhosa, teu pai não tem um carro zero e etc. Por isso. Não porque você é bom, porque não é culpa tua, é culpa de todos os outros. E cabe a você saber disso e ir para frente, não para trás. Porque cada um tem a sua forma de agir com o que te dizem. E daí, alguns se retraem, ficam depressivos, vão curtir droga, beber, isso é a maioria, e ficar por baixo, porque já estou por baixo mesmo, eu tenho mais é que ficar por baixo. Não, negadinha, não. Você é capaz. Essa tua situação te foi imposta por causa do racismo estrutural. E tiram a tua oportunidade sempre que tem. Dá uma olhada, quem que está desempregado? Qual é a maioria que está desempregado por causa do Covid? Eles tiram as condições e aí te deixam nessa situação e depois te condenam pela situação que eles te deixaram. Você é capaz, saiba disso. E saia disso. Leve a tua...
não fica numas de piorar a situação. Vai para frente e melhore a tua situação, a situação da tua mãe, do teu pai. Vai para frente, sobreviva. Enfim, desde pequenininho, desde crianciquica. Quando você ouvir, você não vai dar em nada porque você é preto, que é uma coisa que eu ouço muito. Você não vai conseguir nada. Não, você vai conseguir tudo e vai chegar lá, desde pequenininho. Para a criançadinha branca, você não é superior a nada. Vocês dois são iguais. Se ele está nessa situação, é porque você está nessa, o branco. Você conseguiu chegar nessa situação porque você botou todo 50%, 54% da população na situação que está. Então, você está nessa situação diferente. Não porque você é superior, porque você deprimiu toda uma população. E essas duas pessoas tinham que crescer sabendo desses dois lados. E não ao contrário, né? O branco todo poderosão, eu sou superior porque aquele lá... Não. Você acabou com aquela população e você chegou por causa disso. Você deveria se sentir culpado. Não superior. Sônia, obrigada. Tem um elogio Nada. que eu gostaria de ler, que acho que você não deve ter visto, que é da Débora falando: professora Sônia, parabéns pela palestra encorajadora. Muito obrigada. Beijo, beijo, Débora. E aí, tem duas perguntas, eu já vou ler elas juntas, porque a gente já passou do horário, para a gente poder ir fechando. Okay. A primeira delas é da Maju, que é como ser branca em meio ao movimento negro e contribuir para o fim dessa sociedade desigual. E a segunda pergunta, do José Oliveira. Ele fala, no caso, ele responde, depois ele pergunta, acredito. Ele fala isso: educação de qualidade social e científica é a solução, mas nos pais e mães não devem ser corresponsáveis em acompanhar os planos de educação e a implantação das políticas afirmativas. Pera, eu vou ler de novo, porque eu fiquei confusa se era uma afirmação, mas é uma pergunta. Ele falou: educação de qualidade social e científica é a solução, mas os pais e mães não devem ser corresponsáveis em acompanhar os planos de educação e a implantação das políticas afirmativas? Sim, por que não? Eu acho que... confusa com a pergunta dele. Meio confuso. Bom, a menina branca, queridinha, isso. Tudo o que você puder fazer. Dá uma olhada, saia do teu umbigo, dá uma olhada ao redor e veja qual é a situação. Tudo o que você puder fazer, faça. E se puder fazer mais um pouquinho, faça. Ah, mas eu não quero ter trabalho. Então, não impeça que o outro faça. Não desencoraje a menina negra só porque ela é negra. Apoia. Se você puder ajudá-la, ajude. E isso pode dar trabalho. Se ela precisar de um testemunho, testemunhe. Se ela precisar de um apoio, apoie. Se ela precisar de acolhimento, acolha. Se você não quiser fazer nada disso, não a atrapalhe. Não a impeça. Não a deixe desistir, que é uma outra coisa que acontece muito. O pessoal vai desistindo, a barra é muito grande e a desistência é grande. Apoie, não a deixe desistir. Faça alguma coisa para que ela continue, porque ela vai chegar lá e ela vai ter sucesso. Infelizmente, vai demorar e vai ser difícil, mas ela vai conseguir. Não entendi essa outra pergunta, mas sim, os pais têm que dar apoio, correr atrás e brigar e... Por que não? Vocês não fazem ideia o que a minha mãe faz para mim, até hoje. Sim, os pais têm... Se você tiver o apoio do pai e da mãe, o teu futuro está garantido, porque o apoio familiar é a base, é fundamental, é muito importante. Eu vou dizer, é tudo. O apoio familiar é tudo. Você não tem apoio familiar, lute bastante e consiga assim mesmo. E se você tem, valorize, porque é fundamental. Sônia, eu quero agradecer
pela sua presença. Eu adorei a palestra. Eu acho que trouxe, pelo menos para todo mundo aqui, sempre teve algum aspecto, ou alguns aspectos, ou vários, que a gente não tinha parado para pensar, que a gente não tinha conhecimento. Eu também quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam até o final, que fizeram perguntas super pertinentes, perguntas que trazem uma reflexão sobre o assunto, e até pessoas que, mesmo não sendo negras, também se identificaram e perguntaram. Eu fiquei muito feliz com isso. Quero agradecer você pela participação, e tem mais 2 palestras também pela frente, né, com a Sônia, para quem não sabe. Ela também vai falar sobre pesquisa para mulheres negras e também vai falar sobre empreendedorismo e profissões do futuro. Então, fiquem ligados na nossa programação. A gente vai enviar os detalhes no Instagram, na nossa newsletter. Se vocês tiverem dúvidas, ela compartilhou, no caso, o e-mail, né, no final, aqui no PowerPoint. E aí também a gente pode passar para vocês, se vocês precisarem. Por favor, não deixem de preencher o formulário de feedback, é muito importante para a gente também melhorar nossa organização interna de logística e para a gente repassar depois para a Sônia todos os elogios. E também não deixem de preencher a nuvem de ideias, porque vai ser um registro sobre todo o momento que a gente teve aqui hoje. No fim, quero agradecer a todos pela presença. Tenham uma ótima noite. Boa noite, boa noite. Bye, bye.